anotar mais o hino? Eu creio que dá tempo ainda, né? O 332. Creio que está cedo ainda. Né, irmão? Aquele que ama, depressa perdoa. É o título deste hino. Aquele que ama, depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa, palavras eternas sempre orando diz, o lar de quem ama é o recanto feliz. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja. E mesmo na morte quem ama é fiel, e o lar de quem ama é um pedaço do céu. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é perfeito jardim. Aquele que ama a distância não mede, e diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, a graça eterna dispensa o favor. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é o perfeito jardim. Amém, glória a Deus. Eu quero também dar um pequeno destaque aqui, creio que será bem breve. Simples, as coisas de Deus é simples, né, meus irmãos? É simples e no mesmo tempo é profunda. Jesus disse: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Esta expressão, as revelaste aos pequeninos, não somente nos ensina como há de ser a natureza das pessoas que recebem a revelação de Deus, senão que também prova que, naquele tempo, houve revelação da palavra para que pudesse conhecer os mistérios de Deus, sendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Temos que crer que hoje também haverá revelação, para que o povo de Deus possa entender com exatidão o cumprimento da palavra no presente. Graças a Deus, que Deus já tem nos revelado a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, porque a mensagem de Deus é a revelação de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é
o autor da revelação. Ele é o autor da palavra. Portanto, Deus tem dado esta revelação para nós, para aqueles que crêem, para tirar o seu povo da confusão denominacional e para que saiba que a Bíblia não pode ser interpretada por um grupo em particular, senão que Deus mesmo a interpreta, ao cumprir em cada era o que tem prometido por seus profetas. Se temos que sair da confusão denominacional que impera no mundo religioso, temos que encontrar a revelação de Deus e o cumprimento do que a palavra tem predito para esta era. Pois Deus está operando hoje como fez ontem e está cumprindo as promessas contidas em sua palavra para esse tempo. Como já temos dito, a revelação de Deus é a que estabelece a diferença entre um verdadeiro crente e os religiosos formalistas. É a revelação, faz a diferença entre um crente verdadeiro e um religioso formalista, pois ela liberta o crente do erro e o põe em harmonia com o plano de Deus. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente nunca se pode enfatizar demasiado, porque a revelação significa para o cristão muito mais do que a mente humana pode compreender. Uma pessoa pode ouvir o ensinamento do pastor ou de qualquer teólogo acerca do plano de Deus ou da redenção, ainda que lhe ensine com a maior eloquência, essa pessoa não terá a vida eterna até que Deus mesmo lhe revele ao seu coração que Jesus Cristo é o Cristo e que ele é purificado pelo sangue. Satanás odeia a revelação. Satanás odeia a revelação, porque ele sabe que o povo de Deus recebe a revelação verdadeira, da igreja verdadeira, e o que ela é, o que ela representa, e que ela pode realizar as obras maiores. Ele sabe que a igreja é um exército invencível. Quando nós temos esta revelação da verdadeira palavra de Deus, e quando nós temos a convicção, a revelação daquilo que somos, então Satanás, ele ficará frustrado. Ele não pode nos vencer, porque se Deus nos deu a revelação da sua palavra, e se Deus está em nós, para o diabo nos vencer, ele tem que vencer a Deus. E Satanás nunca poderá vencer a Deus. Então, se temos Deus em nós, a revelação do Espírito Santo, então nós somos um exército invencível. As portas do inferno não podem prevalecer contra um crente que está edificado na revelação. A Bíblia, a palavra de Deus, diz isto. O Senhor Jesus Cristo diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que está edificada na revelação do Espírito Santo. Porque a igreja do Deus vivo, ela está edificada na revelação, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina.
E ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o fundamento. Então, se nós estivermos neste fundamento, nós estamos seguros, estamos salvos. Louvado seja Deus. O povo de Deus recebe revelação dos dois Espíritos, o de Cristo e do anticristo, dentro da estrutura da igreja cristã. Não tem como nós fugir do espírito do anticristo. A gente tem que fugir da prostituição, né? Fugir da idolatria, mas você tem que resistir ao espírito do anticristo. A palavra de Deus mostra que nós devemos resistir. Então, nós, tendo a revelação, nós resistimos ao espírito do anticristo e abracemos ao Espírito Santo, a revelação. Porque aonde está o Espírito Santo de Deus operando, também está o espírito do anticristo. O profeta de Deus mostra na mensagem de demonologia que esses dois espíritos, eles trabalham lado a lado. E cabe a nós, cada um, vigiar, né, para que não sejamos apanhados por esses espíritos contrários à palavra de Deus, que somente o Espírito Santo de Deus possa nos guiar e nos revelar. Glória a Deus. Se nós estamos selados por dentro, Satanás fica selado por fora. Não tem como Satanás entrar quando uma pessoa está selada. O selo, o Espírito Santo de Deus é um selo, ele sela-nos por dentro. E para Satanás entrar, a primeira coisa, ele tem que ser seu irmão. E não tem como, né? Diz o profeta de Deus. Satanás, ele não pode entrar num coração que está selado com o Espírito Santo. Porque nós observamos, meus irmãos, que em todas as eras, mas na era em que estamos vivendo, se fala muito em revelação. A revelação não se trata de alguém conhecer a Bíblia de cor ou intelectualmente, porque existe o conhecimento intelectual. Mas a revelação é uma fé verdadeira na palavra de Deus. É a revelação. Você tendo uma fé verdadeira, genuína na palavra de Deus, então nós temos a revelação. É esta fé, mas não é a sua fé, é a fé do Senhor Jesus Cristo. O mundo, eles têm fé em Deus, mas o cristão, ele tem a fé do Senhor Jesus Cristo nele, em nós. É a única fé perfeita, é a fé do Senhor Jesus Cristo. O mundo religioso, eles têm fé intelectual, mas um cristão, ele tem a revelação do Espírito Santo, uma fé genuína e verdadeira. Então, para entender com exatidão a palavra de Deus, se necessita da revelação do Espírito Santo. Um simples estudo comparativo não é suficiente para entender os mistérios de Deus. Se requer o ensinamento do Espírito. O ensinamento do Espírito Santo. Antes, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que
nos é dado gratuitamente por Deus. Então, esta revelação de Deus, do Espírito Santo, nos é dado gratuitamente por Deus. Louvado seja Deus. Você vê que muitos estão pagando caro para ir para o inferno, para se perder. Eles pagam caro. Se nós for um pouquinho inteligente, nós vamos ver que o mundo, eles estão pagando caro para se perder. Muitos criticam, sobre os 10% do dízimo. E é lógico que existe a exploração da fé, nós sabemos disso, mas os 10% dos dízimos é bíblico, é mandamento de Deus. E não é por força, não é por violência, não é por exigência. Deus não quer nada por exigência. Deus quer que nós façamos as coisas voluntariamente. Deus se agrada daquilo que nós fazemos para a obra de Deus com prazer. Porque Deus se agrada daqueles que dá com alegria, não gemendo, porque isso não seria útil. Então, meus irmãos, mas o mundo, quem bebe, quem fuma, essas imundícias do mundo, eles pagam 80%. 80%. O 80% do imposto está ali, no fumo, na bebida alcoólica, e muitos não sabem disso. Pagam caro para se matar. E graças a Deus que nós temos a revelação de Deus, e isto nos foi dado gratuitamente. Amém. Não dependeu dos nossos esforços físicos nem intelectual. Não precisou de você estar queimando seus neurônios no seminário para receber a revelação. O Espírito Santo de Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, sabendo que nós receberia esta mensagem, aceitaria o enviado de Deus. E aqui estamos, não somente aqui, mas por toda a parte do Brasil e pelos países aí afora. Em cada nação, Deus tem lá os seus eleitos, o pequeno rebanho. Em cada estado, Deus conhece a todos. A palavra de Deus diz que Deus conhece aqueles que são seus. E aqueles que proferem o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu creio que já até passei do tempo.